abriu nunca mais deixou, Deus multiplicou seu rebanho. Aleluia! Foi a gloriosa multiplicação. Deus multiplicou o seu rebanho. Agora a gente estamos aqui com a lição bíblica, então, no quarto semestre de 2011. Nessa sexta-feira, dia 4 do mês 11 de 2011, são 22 horas e 2 minutos aqui na Ipojucana, 98,5. E temos aqui o tema desta gloriosa lição bíblica do quarto trimestre. Então temos aqui esse título glorioso: Neemias, integridade e coragem em tempos de crise. E o tema dessa lição de número 6, que será ministrada no dia 6 de novembro de 2011, Neemias lidera um genuíno avivamento. Então, a partir de agora, aqui na Ipojucana, a gente tem Escola Bíblica no ar, perguntas e respostas. Então, a gente vai observar cada tópico. Os 3 tópicos a gente observa e também vamos encontrar as perguntas e as respostas. A gente tem as perguntas, as respostas, vamos procurar nos tópicos. Você procura aí na sua lição de aluno, e você tem também o seu questionário para ser respondido. E aqui na Ipojucana a gente vai procurar cada pergunta e, tendo a resposta, a gente preenche o questionário. Então você, com a sua lição, a lição de aluno, você vai encontrar na página de número 31 o seu questionário para ser respondido, na página de número 31. Então a gente vai observando agora. Como falei aqui, Neemias lidera um genuíno avivamento. Texto áureo. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e ele nela desde a alva até ao meio-dia. Ele leu nela desde a alva até ao meio-dia perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias, capítulo de número 8, versículo 3. Então tem o versículo de número 2 e o 3. Verdade prática: somente o genuíno ensino da palavra de Deus é capaz de produzir um verdadeiro avivamento. Os hinos sugeridos é o hino de número 5, o hino de número 85 e o 55 da harpa cristã. A leitura diária, na segunda-feira, Amós 8 e 11, e assim sucessivamente até o sábado. Vamos observar agora aqui a leitura bíblica em classe. Neemias, capítulo de número 8, versículo 1 ao 3, e os versículos 5, 6, 9 e 10. Então aqui tem esse glorioso trabalho já escrito aqui, na página de número 42, na sua lição de mestre, e diz aqui: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que estava diante da porta das ovelhas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, trouxe, e todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos e inclinando-se e adorando o Senhor com o rosto em terra. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras
o escriba e os levitas que ensinavam o povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Portanto, temos aqui os objetivos dessa aula. Após esta aula, o aluno deverá estar apto a saber que um genuíno avivamento só pode ocorrer a partir do estudo e da prática da palavra de Deus. Compreender que a Bíblia é inerente, infalível palavra de Deus. É justamente conscientizar-se de que o genuíno avivamento ocorre quando há entendimento da palavra de Deus. Temos aqui a introdução. Vamos ficar bem atentos na página de número 43 e a gente vai encontrar cada resposta, cada tópico. A gente já separamos, já também preenchemos aqui o questionário e assim que a gente encontrar a resposta, a gente passa para você também que está aí na escuta. Escola Bíblica no Ar, aqui na Ipojucana, 98,5, são 22 horas e 9 minutos. Escola Bíblica no Ar. Então vamos agora à introdução desta aula de número 6, que será ministrada aí no dia 6, nas congregações aqui em Pujuca. A Assembleia de Deus aqui em Pujuca, sempre na direção do pastor presidente, o pastor Ailton Zé Alves, e também o pastor local, o pastor Severino Ramo. E cada congregação, a partir das 9 horas da manhã, aos domingos, temos a Escola Bíblica no Ar. Você, professor, você, aluno que está atento, vamos lá agora à introdução. Os avivamentos na história do povo de Israel e da igreja só tiveram resultados duradouros quando começaram e prosseguiram sobre o ensino da palavra de Deus. Avivamento sem a exposição da Bíblia Sagrada não passa de um mero movimento religioso, pois não resulta em mudanças significativas e transformadoras de vidas. Na lição de hoje, veremos que o ensino das Sagradas Escrituras foi o que forjou e impulsionou o avivamento espiritual desencadeado por Neemias. Então aí temos a palavra-chave: avivamento, retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. O avivamento é um retorno de algo, retornar ao ensino da palavra, a guardar os mandamentos do Senhor Deus do céu, é considerado um verdadeiro avivamento. Primeiro tópico, antes de começarmos o primeiro tópico, a gente viu aqui que o tema é: o povo se ajuntou na praça para ouvir a lei, a leitura da lei. Então vamos observar aqui. O povo se ajuntou na praça para ouvir a leitura da lei. Vamos ver que ele tem aqui o tópico de número 1, reunidos para ouvir a lei. O subtópico de número 1, quero dizer, o subtópico de número 2, o povo estava atento à leitura da lei. Subtópico 3, o culto de doutrina. Então observamos aqui a primeira pergunta. Ele responda. Primeiro, qual o nome do local onde o povo reuniu-se para ouvir a lei? A segunda pergunta é: quanto tempo durou a leitura da palavra e a sua explicação? São duas perguntas que tem. Vamos encontrar aqui nos tópicos. Nesse tópico de número 1, subtópico 1, a gente encontra a primeira resposta. Vamos ler. Reunidos para ouvir a lei. Nos diz aqui, Neemias relata que o povo ingressou do exílio
O povo, ingresso do exílio babilônico, tinha fome e sede por ouvir a palavra de Deus. O povo tinha sede e fome por ouvir a palavra de Deus. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Neemias capítulo 8, versículo 1. Então a gente vai observar aqui que a pergunta foi justamente essa. A pergunta de número 1, qual o nome do local onde o povo reuniu-se para ouvir a lei? Então você tem aqui que o povo reuniu-se para ouvir a lei de Deus na praça diante da porta das ovelhas, aliás, da porta das águas. Então está aqui a resposta. Nesse tópico de número 1, subtópico 1, a gente encontra logo a resposta aqui. Já está declarado, já está anotado aqui, e também fiz até marquei aqui o texto. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Está aqui a resposta da pergunta de número 1. Então vamos agora para o tópico de número 2. O povo era o subtópico. O tópico ainda continua o número 1. O povo se ajuntou na praça para ouvir a lei, a leitura da lei. Então a gente observa o subtópico 2. O povo estava atento à leitura da lei. Então a gente vai ler agora. São 22 horas e 14 minutos. Escola Bíblica no ar, aqui na Cojucana. Em Cojucana FM, a 98,5, o programa Voz da Assembleia de Deus. E agora a gente observa a pergunta de número 2. Vou ler a pergunta de número 2 agora, que encontra aqui na página de número 44 da lição de mestre. Aí o professor vai perguntar: quanto tempo durou a lei? Ou quanto tempo durou a leitura da palavra e a sua explicação? A pergunta número 2 é essa: quanto tempo durou a leitura da palavra e a sua explicação? Então vamos ler agora o subtópico de número 2. O povo estava atento à leitura da lei e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias 8, versículo de número 3. Esdras estava de pé sobre um púlpito de madeira para melhor se fazer ouvir pelo povo. Ao seu lado, à direita, estavam os líderes e mestres que o ministério local. Neemias 8, versículo de número 4. É importante ressaltar que a leitura do livro e sua explicação duraram 7 dias, durante 6 horas diárias. Então, aqui temos a resposta para a pergunta de número 2. A pergunta foi: quanto tempo durou a leitura da palavra e a sua explicação? Então, aqui está. Quando a gente lê esse subtópico de número 2, na página 43, subtópico 2, o povo estava atento à leitura da lei. Depois que a gente passa Neemias capítulo 8, versículo 4 aqui, aí encontramos: é importante ressaltar que a leitura do livro e a sua explicação duraram 7 dias, durante 6 horas diárias. Então aqui está a resposta. Então a resposta é essa: a leitura do livro e a sua explicação duraram 7 dias, durante 6 horas diárias. Então está aí a resposta para a pergunta de número 2. Então, temos aqui o subtópico de número 3. O culto de doutrina é justamente aqui. Subtópico de número 3. O culto de doutrina. Hoje, em algumas igrejas, as reuniões de ensino são precariamente assistidas. Isto é, poucas pessoas estão assistindo os cultos de doutrina. Sim, os cultos de doutrina são desprezados. Olha o perigo. Não pode desprezar os cultos de doutrina,
Enquanto festas de shows e com evangélicos são bem frequentadas, isso demonstra a falta de apetite pela palavra de Deus. É um sintoma de doença espiritual de extrema gravidade. Quem ama a Deus também ama a sua palavra e nela medita de dia e de noite. É o Salmo de número 1, versículo 2, o 119 e o versículo de número 97. Então logo a gente vai observando que o estudo de doutrina que a Igreja Central, no Templo Central em Recife, sabemos que é bem frequentado, porque temos um avivamento na vida dos pernambucanos. O pastor José Alves, que tem aquele cuidado como pastor presidente, tem cuidado de conduzir o rebanho à mansão celestial, ele tem aquele cuidado de preparar o rebanho para estar no Templo Central ouvindo a palavra de Deus. É por isso que o Senhor Deus do céu tem avivado cada cristão que participa justamente do ensino da palavra de Deus. E nas demais igrejas, como aqui em Pujuca também, o pastor Severino Durão tem aquele cuidado de preparar tudo direitinho, a leitura da palavra de Deus, o ensinamento, e isso trouxe um grande avivamento às igrejas evangélicas, à Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco. Então é isso que devemos sempre entender. Cada dirigente de congregação e cada professor de escola bíblica dominical tem que trazer também esse belo avivamento, como de costume eu sei que muitos trazem, e vamos com mais intensidade. Vamos agora fazer como se fosse uma festividade. Cada culto de doutrina é como se fosse uma festa. A gente não pode estar só um show evangélico. Não, vamos trazer um genuíno avivamento da palavra de Deus. Convidar as pessoas não evangélicas, convidar as pessoas evangélicas, mas também dizer para ele, hoje é festa, que é culto de doutrina, hoje vamos trazer um avivamento para a nossa própria vida, pois o ensino da palavra do Senhor Deus do céu vai nos avivar. Amém? Então agora a gente vai passar para o tópico de número 2. O ensino bíblico. É muito importante conhecer esse ensino bíblico. São 22 horas e 19 minutos e a gente daqui a pouquinho finaliza, mas vamos encontrar a pergunta de número 3. Ele pediu para a gente responder isso. Qual é a base para um avivamento genuíno? Qual é a base para um avivamento genuíno? Vamos ver aqui, o ensino bíblico é o tópico de número 2, na página 44. Primeiro subtópico, homens preparados para o ensino. Neemias capítulo 8, versículo 7. Instrutores foram designados para ministrar o ensino da palavra de Deus em todas as cidades de Judá, até os levitas que serviam no templo foram envolvidos nesta tarefa. Não podemos nos enganar. A exposição da Sagrada Escritura é a base do avivamento. Então logo a gente vê que a base para o genuíno avivamento é a exposição da Sagrada Escritura. Essa é a base para o genuíno avivamento. Então logo você responde aí seu questionário como a base para um avivamento genuíno. Então a base para um avivamento é a exposição da Sagrada Escritura. Sabemos que ela é a base desse glorioso avivamento. Então aí está a resposta. São 22 horas e 21 minutos. Vamos observar agora o tópico de número 3. O entendimento da palavra gerou o avivamento. Esse tópico de número 3, quando se termina, temos também aqui a pergunta de número 4. O que ocorreu com o povo ao compreender a palavra de Deus? A gente vai ver o que foi que ocorreu com o povo. Mas antes vamos ver aqui esse tópico de número 2 ainda. O subtópico 2 nos diz: o líder deve ser apto para ensinar. É um compromisso de liderança apto para ensinar.
Além do pastor, há pessoas na igreja local que foram dotados por Deus com habilidades para o ensino, conforme escreve Paulo. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 7 e parte B. O mesmo acontecia no Antigo Testamento. Os israelitas, no tempo de Esdras, confrontados pela palavra de Deus, então a gente vai vendo que eles se arrependeram de seus pecados e foram procurar o favor divino. A gente observa que você não vai perder o seu tempo ensinando a palavra de Deus ao povo. O povo vai inclinar o coração para adorar o Rei da Glória através da palavra, através do ensino. É aquele ensino que traz o avivamento, não é aquele ensino que vai condenar as pessoas. É um ensino com muita explicação, dizendo o porquê, os acontecimentos, e você com certeza vai tirar alguém da sarjeta, do pecado, do engano. E algumas pessoas têm dificuldade de compreender algum texto bíblico. Aí o verdadeiro professor se dedica e ensina conforme aprendeu da parte do Senhor Deus do céu. Mas o professor, o ensinador da palavra, ele tem aquele compromisso de oração. Ele ora de junho, ele busca o Senhor, também vai nos historiadores, os livros de pessoas que buscaram o Senhor, e o Senhor Deus do céu deu interpretação de vários assuntos, e a Bíblia tem só uma interpretação. Se alguém usa várias interpretações, tem um motivo certo. Só tem uma interpretação. E só quem pode interpretar as Escrituras, sabemos que é o Divino Espírito Santo. Porque Jesus subiu ao céu, deixou o Consolador. E ele nos faz lembrar tudo que a gente leu, e com certeza é a maneira correta de interpretar as Escrituras. Só pode ser através do Divino Espírito Santo. Então a gente observa o subtópico de número 3, nos diz aqui: a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. O sinopse do tópico de número 2 nos diz: o líder deve saber ensinar a palavra de Deus e ter a consciência de que ela é inerrante e infalível. Então está aí, o líder tem esse compromisso de ensinar a palavra de Deus. Ele deve saber, deve ensinar a palavra de Deus, porque sabemos que as pessoas que mais aprendem são aquelas que ensinam, porque ele aprende e quando ele começa a saber, aí vai ensinando as pessoas. Então vamos agora aqui o tópico de número 3, a Escola Bíblica no Aço, aqui na Ipojucana, 98,5, são 22 horas e 25 minutos. É o programa Voz da Assembleia de Deus, aqui em Ipojuca. Vamos observar agora o tópico de número 3, o entendimento da palavra gerou o avivamento. Então tem aqui a pergunta: o que ocorreu com o povo a compreender a palavra de Deus? Vamos ver o que ocorreu com o povo. A gente vai observando aqui que ocorreu alguma coisa com o povo. E a gente vai observar agora o que foi que ocorreu com o povo. A pergunta de número 4 é essa: o que ocorreu com o povo ao compreender a palavra de Deus? O tópico de número 3 nos diz: o entendimento da palavra gerou o avivamento. O subtópico de número 1, o ensino significativo. Vamos observar agora que leram o livro Na Lei de Deus e declarando a explicação, o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Neemias, capítulo 8, versículo 8, Esdras não se limitou a ler as Sagradas Escrituras, mas declarando e explicando cada texto exposto. Fez com que todos compreendessem o real significado da palavra de Deus. Entendendo-a, o povo chorou
logo a gente tem a resposta aqui. O que ocorreu com o povo a compreender a palavra de Deus? Aí logo a gente vê que, ao compreender a palavra, o povo chorou, arrependeu-se dos seus pecados e tornando possível o avivamento. Quando o povo começou a escutar e a compreender, o que foi que ocorreu com o povo quando compreendeu a palavra do Senhor Deus? Ao compreender a palavra, o povo chorou, arrependeu-se dos seus pecados e tornou possível o avivamento. Então é justamente isso, quando o pastor da igreja, quando o ensinamento é correto e o povo compreende, as pessoas se arrependem do que fez errado por não ter um ensinamento. Ele começa a sentir esse ensinamento e começa a ver que a palavra moveu o seu coração, ele se arrepende, chora, e aí vem um avivamento na vida de cada pessoa. São 22 horas e 28 minutinhos. Vamos observar agora esse sinopse do tópico de número 3. Mas ainda falando aqui o subtópico 2, comei as gorduras e bebei as doçuras. Subtópico 3, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ver aqui o sinopse do tópico de número 3. O genuíno avivamento ocorre quando a palavra de Deus é estudada e compreendida pelos seus servos. Então vamos observar agora a pergunta de número 5. A alegria do povo era decorrente de quê? A alegria do povo decorria de alguma coisa. E o que era que decorria? Vamos ver aqui o tópico de número 3. No tópico de número 3, o entendimento da palavra gerou o avivamento. Subtópico 3 nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O povo judeu estava desfrutando de grande alegria. Havia um clima de festa e de comemoração. E toda aquela felicidade era resultado do genuíno avivamento espiritual produzido pela exposição da palavra de Deus. Era a alegria vinda de cima do céu da parte de Deus, era a alegria do Senhor. Aleluia. Então a gente tem que se no tópico de número 3, o genuíno avivamento ocorre quando a palavra de Deus é estudada e compreendida pelos seus servos. Então é justamente aí a resposta é essa para o seu questionário. A alegria do povo era decorrente do genuíno avivamento espiritual que estava desfrutando. Então é aqui do genuíno avivamento espiritual. Então a gente vai observando que você, com o seu questionário, a pergunta de número 5, a alegria do povo era decorrente de quê? Aí você responde: a alegria do povo era decorrente do genuíno avivamento espiritual que estava desfrutando. Então, chegamos no final da Escola Bíblica Anular, 22 horas e 30 minutos, aqui na Ipojupema, 98,5, Rádio FM 98,5, trazendo a Escola Bíblica Anular, aqui na cidade de Ipojuca, em Pernambuco. A gente glorifica ao Senhor Deus do céu por tudo. E a conclusão: somente após a exposição da lei de Deus na praça de Jerusalém foi que irrompeu um dos maiores avivamentos da história sagrada. O povo alegrou-se com o templo construído sob a liderança de Esdras, e a nação jubilou com a restauração dos muros sob a administração de Neemias. Mas o avivamento somente veio quando todos ouviram, compreenderam e obedeceram a palavra de Deus. Aleluia. Então esse é o momento oportuno que temos de sempre estar avivados, ouvindo a palavra de Deus. Então você também pode observar o seu questionário, que a minha lição de aluno, na página número 31, já está respondido o meu questionário. É sempre bom responder e deixar tudo conforme está as perguntas. A gente encontra em cada tópico, e em cada tópico a gente vai respondendo, que fica mais fácil para a gente interagir com o professor de Escola Bíblica Dominical aos domingos.
Sabemos que o tempo é resumido, de 9 da manhã até às 11 horas, é um tempo resumido, porque formamos várias classes, e nas classes a gente vai só tirar algumas dúvidas. A gente tem que estar todos os dias, começando do primeiro dia da semana, terminou a primeira aula, a gente já entra na outra aula, como é a aula número 6 agora, nesse próximo domingo. Então a gente já vai estudando a aula número 7, passamos a semana estudando, e na escola bíblica dominical, junto com o professor, a gente vai tirar dúvidas. Se persistir ainda, se tiver persistindo algumas dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas. Mas devemos estudar em casa, devemos estudar com os irmãos mais idôneos. A gente vai tirando algumas dúvidas através da Escritura, orando, jejuando, e o Senhor Deus do céu vai abençoando. E a gente glorifica ao Senhor Deus do céu. E agora vamos escutar mais um hino, o hino de número 171, Um Pecador. Andava com Jesus, não tinha esperança.